Ok, lá vamos nós, mano. Vamos fazer uma reação a este vídeo aqui que achei muito interessante. Ok, estava só numa malhar escolar e de repente apareceu esse vídeo no meu dashboard. Então, esse vídeo aqui tem um título: Brasileiros negros não são vistos como negros em países como os Estados Unidos. Vamos lá ver, vamos lá ver. Recentemente eu falei aqui sobre um choque cultural que costuma surpreender muita gente. Brasileiros brancos que descobrem que não são considerados brancos em países como os Estados Unidos. Mano, tem uma coisa que eu não consigo me acostumar aqui nos Estados Unidos, é que eu não sou considerado branco. Porque lá a branquitude é bem mais restrita. Em geral, só é considerado branco quem é de origem anglo-saxã, protestante, além, claro, de ser branco. E, em alguns casos, pessoas de origem hispânica, europeia também Quer dizer que o contexto deles racial é baseado na religião? conseguem ser absorvidas. Só que depois desse vídeo veio a pergunta que mais apareceu nos comentários. Tá, mas e os negros brasileiros e latinos? Como eles são vistos por lá? E aí a coisa fica ainda mais complexa. Aqui nos Estados Unidos já chamaram eu de não negra, gente. Inclusive, esse é um dos motivos de eu usar o cabelo assim. É porque já aconteceu do pessoal realmente não achar que eu sou negra. Porque latinos negros às vezes não são chamados de negros, e sim de afrolatinos. Oh, have you noticed that black Americans don't think anyone else is black apart from them? Can't lie. Estás a ver? Os americanos negros só consideram eles como pretos, ok? Eles chamam mais black people, eles não falam. Para já, eles, nos últimos anos, eles têm feito uma distinção entre os americanos negros e os africanos. Muitos deles assumem que, na verdade, os americanos negros que estão nos Estados Unidos não foram, na verdade, os negros que vieram de África, ok? Que vieram ali da escravatura e tudo mais. Eles alegam que muitos dos negros americanos eram uma comunidade que já se encontrava nos Estados Unidos. Só que tem um problema. Nós sabemos muito bem que antes da invasão colonial, ok? Antes da invasão europeia nas Américas, as únicas pessoas que viviam lá eram indígenas. Agora só não sei se eles estão a se referir a esses negros indígenas ou simplesmente não querem aceitar o fato de que eles são africanos. This is so real. I've been living here in the US for 1 year. I'm Brazilian and I'm black, of course. But I heard from people that I'm not black because I'm Latina, which is absurd. Also, black people, I don't want to generalize because there's a lot of black people that don't think like that, but there's a lot of black people that think that Black Americans are the only black ones in the world. E esse debate apareceu com força. Isso é muito estranho. Acho que, olha, esse tipo de situações, na verdade, é por isso que eu disse que esse vídeo aqui apareceu no Mosco, não apareceu por acaso, porque durante esses dias tenho consumido muitos vídeos dessa natureza, em que me chamou muita atenção. Eles se referem, eles falam assim: quando você se refere de pessoas negras, você não se refere a pessoas negras de todo mundo, você está a se referir de negros americanos. Eles se chamam Black Americans. Para eles não existe mais black, ok? Em outros países, os blacks são simplesmente americanos, mas não tem lógica isso, porque considera-se preto aquela pessoa que tem uma cor escura. E pessoas de cor escura existem em toda a parte do mundo, não simplesmente nos Estados Unidos. Por exemplo, em 2023, durante o Mundial de Ginástica Artística, quando a imprensa internacional passou a se referir a Rebeca Andrade como negra, quando a Simone Biles comentou um post falando em Black Girl Magic para celebrar o pódio só de mulheres negras, a reação foi imediata. Por que estão chamando Rebeca Andrade de negra? Algo parecido acontece com a Ludmilla, que em diversas publicações internacionais é frequentemente classificada como afrolatina e não apenas como negra. E essa percepção racial ficou ainda mais explícita em uma polêmica envolvendo a atriz Cynthia Erivo, britânica de origem nigeriana. Em uma rede social, ela afirmou que alguns negros americanos demonstram ressentimento em relação a africanos e imigrantes negros, justamente por disputas em torno de identidade, pertencimento e legitimidade da negritude. E tudo isso revela algo fundamental: a percepção
questão racial não é algo natural. Ela é construída socialmente, historicamente e politicamente. Assim como a branquitude nos Estados Unidos foi historicamente construída a partir do ideal branco, anglo-saxão e protestante, o termo black nos Estados Unidos, o termo negro, também é resultado de uma construção política e histórica muito específica. E tem uma outra camada nesse debate. Por lá existe uma expressão muito comum, people of color. É uma categoria guarda-chuva para quem não é lido como branco, latinos, asiáticos, nativo-americanos, e aqui acontece um fenômeno importante. Mesmo quando um latino é etnia no papel, no cotidiano ele vira um marcador racial. Muita gente chega lá se entendendo como branca, pois no Brasil é visto dessa forma, mas passa a ser tratado como não branco por ser latino, por causa de estereótipos ligados à imigração, pobreza, suspeição. Ou seja, não é a pessoa que mudou de cor, é o sistema que mudou. Isso acontece porque a branquitude por lá é muito mais restrita. Quer dizer que praticamente eles definem a cor da tua pele com base na etnia ou do lugar em que você veio. Imaginemos que você é um africano que vieste de um país como, por exemplo, Angola. Ok? Quando você chega lá nos Estados Unidos como preto, ou como falar, um negro, ok? Um negro, porque aqui na África também existem brancos, claro, existem brancos africanos. Imaginemos que você é um negro que sai de Angola para os Estados Unidos. Quando você chega lá nos Estados Unidos, eles não vão te chamar de negro, de preto, de black, não vão te tratar de black. Vão falar, não, você não é black, você é africano, você é africano. Vou falar, você é African, you are not black, you are African. Quer dizer que a cor da tua pele vai ser baseada, ok, na proveniência do país, ou seja, no país em que você veio, não na cor da tua pele. Vão te chamar de africano. Quando te perguntarem qual é a cor da tua pele, se você responder que eu sou preto, eu falo assim, não, você não é preto, você é você é africano. Quer dizer que muitas das vezes a cor da tua pele é baseado na proveniência. Há muitos brasileiros de origem mestiça vindos de um país marcado por heranças negras e indígenas. Basta ter uma avó negra, um avô indígena, uma origem fora da Europa Ocidental para já não cumprir os critérios informais dessa branquitude considerada pura. Agora, quando falamos de brasileiros que são socialmente vistos como negros no Brasil, a lógica muda, mas a fronteira continua existindo. Então, quando um latino negro chega lá, ele pode cair numa zona ambígua, não ser absorvido como branco, mas também não ser considerado negro. E aí aparece a fala clássica, você não é negro, você é latino. Nos Estados Unidos, a negritude foi moldada por uma história específica. Segregação racial, leis de separação, classificação binária, uma forte associação entre negritude e pertencimento nacional afro-americano. Já no Brasil, ser negro se constrói em outro contexto, mestiçagem, colorismo, apagamento histórico, mas também autoidentificação, luta política e leitura do corpo. Aqui, o fenótipo é o que mais conta, é o corpo que define quem será visto de tal forma. Eu sou branca. Eu sou preta. Eu me acho preta, mas as pessoas me acham morena. A minha prima Jéssica é branca, o cabelo dela. Morena é negra, é preta de qualquer maneira. É liso. E quando algumas pessoas disseram que a Rebeca Andrade não era negra, as justificativas mais comuns iam mais ou menos nessa linha. O termo black descreve especificamente o grupo étnico negro americano. Estás a ver? Estás a ver essa brincadeira aqui? Quando eles falam de black ou preto, eles se referem simplesmente aos negros americanos. Quer dizer que você pode ser de África, você pode ser pertencente a um dos países do Caribe, como por exemplo Jamaica. Se você é preto, se você tem uma cor escura, você não é considerado preto. Você é, ok, pertencente aos países do Caribe. Se você é africano com cor preta, você não é considerado preto, você é considerado africano. Ou se você é preto num dos países da América do Sul, você é considerado afro-latino. Estás a ver? O que eles têm que entender é que o termo afro-latino, africano, ok, jamaicano, isso aqui não descreve a cor da tua pele. Isso simplesmente descreve a etnia, ao lugar, ok, regionalmente falando,
em que você pertence. Eu sou africano porque eu venho de África. Você é nigeriano porque você vem da Nigéria. Mas o fato de você ser da Nigéria não vai definir a cor da tua pele, porque ainda existem muitos nigerianos que são brancos. Existem muitos africanos que são brancos. Então você não vai distinguir a cor da pele de uma pessoa baseado de onde ela vem. Você vai me chamar porque não, você não é negro, você é africano. Mano, em África existem muitas pessoas que são brancas. Existem muitos brancos africanos. Então você não vai utilizar essa palavra africano para descrever a cor da minha pele. Isso é burrice. Vê só o que ele escreveu aqui. Ela é brasileira. E nessa lógica, ser negro deixa de funcionar como uma categoria racial ampla, pessoas negras no mundo, e para eles passa a funcionar como uma identidade étnico-nacional específica, como se black, negro, na prática, significasse negro dos Estados Unidos apenas. É por isso que em inglês é muito comum colocar marcadores extras como Afro-Brazilian, Afro-Latino, Afro-Descendant. Isso pode significar duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes é apagamento, porque desloca a pessoa para uma categoria outra, como se ela fosse menos negra, mas muitas vezes também pode ser afirmação, porque a pessoa quer dizer aquilo. Eu sou negro e latino. Eu não aceito apagar nenhuma parte de mim. Let's discuss this a little bit, because I find that with African Americans, I have to explain this term a lot. E eles não gostam desse termo. Eles não gostam quando você se refere a eles como africano-americano. Eles não gostam de ser chamado African American, porque muitos deles alegam que, ou seja, muitos dos negros americanos não vieram de África. Então ele totalmente rejeitam esse termo. Eu já vi o Kanye West falar isso, que nós não somos africanos, ou seja, os nossos ancestrais não vieram de África. Eu já ouvi mais quem a falar. Ouvi muitas pessoas a falarem isso. Pessoas de mídia que falam que nós não somos africanos. Koda Black, eles não gostam disso, não gostam de ser chamado o termo African American. Por isso é que durante o tempo, eles têm substituído por o termo simplesmente Black American. So, the short answer is this. Afro-Latinos belong to both groups. They're both black and Latinos, since black is a race and Latinos an ethnicity. Estás a ver? É isso. O termo latino é uma etnia, representa o lugar em que você veio, mas esse termo latino não vai descrever a tua raça. É isso aqui que eles precisam entender, mas o termo black, o termo negro é que vai definir a cor da tua pele. Por isso é que ela está a rir, não sei, eu não consigo entender como é que essas duas palavras conseguem causar tanta perturbação na cabeça deles que eles não conseguem entender. All right, they are the people of African descent in Mexico, Central and South America, and the Spanish-speaking Caribbean, as well as Brazil and Haiti. And by extension, those of African descent in the United States whose origins are in Latin America and the Caribbean, like me. Um exemplo recente ajuda a entender isso com clareza. Cardi B. Em um depoimento judicial em 2025, ela se declarou afro-caribenha. Essa escolha não é aleatória nem meramente identitária. Ao se afirmar como afro-caribenha, Cardi B deixa claro que ela é negra, sua negritude não é exclusivamente afro-americana e sua história está ligada à diáspora negra do Caribe e da América Latina. E quando falamos de imigrantes latinos negros, isso se intensifica ainda mais. Muitos chegam aos Estados Unidos se entendendo como negros a partir da realidade dos seus países de origem, mas ao entrar no sistema racial norte-americano, percebem que sua negritude é constantemente questionada, relativizada ou condicionada, ou seja, não é confusão individual, é um sistema que força escolhas. Oddly enough, white people and Latinos have the same reaction sometimes when you say like Afro-Latin, like, no, you're Latin. What are you talking about? A lot of times, it's not necessarily positive or negative. It's just like being forced to like pick a side. I get a lot of me being forced to denounce that I'm Latino. It's the worst being told by Latinos that you're not black, you're Latino. And then by black people, like, you're not black, or you are black. Or you're Latina, which means you're not black, because some people don't know the difference between ethnicity and race. O grande problema é esse. Which means you're not black, because some people don't know the difference between ethnicity and race. Olha, muitas pessoas... Olha,
A maioria das pessoas que ouço ouvir, que ouço falar nesse tipo de barbaridade e tudo mais, muitos deles não sabem essa diferença entre etnia e raça. Não sabem disso, não sabem. E esse depoimento mostra como afro-latinos não são reconhecidos plenamente como negros, nem totalmente aceitos como latinos apenas. Percebe como o conflito não é de identidade individual, mas também de um sistema de percepção racial que obriga praticamente as pessoas a escolherem um lado. E aqui é importante fazer uma distinção fundamental. Assim como a branquitude nos Estados Unidos foi historicamente construída a partir desse ideal branco, anglo-saxão e protestante, o termo negro, black, também é resultado de uma construção específica. Até meados do século XX, termos como colored e negro eram usados de forma pejorativa. A virada aconteceu a partir dos anos 60, com o movimento dos direitos civis e o movimento Black Power. Nesse momento, black, negro, deixa de ser um rótulo imposto e passa a ser uma identidade política afirmativa. Povo, orgulho, resistência e poder coletivo. Esse processo é aprofundado por Stokely Carmichael, que ajudou a consolidar o termo negro como uma identidade política nos Estados Unidos, ligada a orgulho, poder e autodeterminação. E essa construção estava ancorada na história específica dos Estados Unidos: escravidão, segregação racial e luta por direitos civis. Ao mesmo tempo, Carmichael nunca restringiu a negritude aos Estados Unidos. Quando abraça o pan-africanismo e passa a se identificar como Kwame Ture, ele afirma de forma explícita que africanos, caribenhos e latino-americanos negros fazem parte do mesmo povo da diáspora africana. Inclusive, esse rótulo afirmativo do que era ser negro reverberou aqui no Brasil, com o Tony Tornado, o movimento Black. Nos anos 70, por exemplo, o ex-jogador brasileiro Paulo César Caju ficou conhecido por demonstrar publicamente seu apoio ao movimento dos Panteras Negras. Durante uma viagem aos Estados Unidos, ainda no início da carreira, Caju entrou em contato com a cultura Black Power e se inspirou no movimento dos Panteras Negras e em líderes antirracistas como Angela Davis e Malcolm X. Ao retornar ao Brasil, ele adotou um visual com cabelo tipo Black Power, pintado de vermelho, como uma forma de mostrar identificação com a estética e a luta do movimento negro, atitude que acabou rendendo o apelido Caju. Paulo César Caju foi reconhecido como homem negro no contato que teve com o universo dos Panteras, ainda que não tenha integrado formalmente o movimento. O ponto central, porém, é esse. Essa visão mais ampla e internacionalista de quem era visto como negro não foi plenamente incorporada no imaginário racial dominante dos Estados Unidos. Como sintetiza a Sociedade de História Intelectual Afro-Americana, a identidade black, negro, é a identidade social mais politizada usada para identificar pessoas de ascendência africana nos Estados Unidos. Parte da comunidade negra passou a se enxergar como uma nação dentro da nação, com história, memória e destinos próprios. E a partir dessa leitura, consolida-se uma ideia bastante difundida, a de que a experiência negra americana seria tão singular, profundamente marcada por uma história específica de preconceito, racismo, resistência e luta por direitos civis, que eles se consideram mais negros do que negros de outras regiões. O problema surge quando essa singularidade passa a ser interpretada de forma muito rígida, especialmente por pessoas mais influenciadas por discursos nacionalistas ou por uma visão muito centrada nos Estados Unidos. Nesse caso, a experiência de ser negro começa a ser tratada quase como uma identidade à parte, como se os negros americanos formassem um grupo distinto, diferente e até mais legítimo do que o de outras pessoas negras. E esse conflito ficou muito evidente em uma polêmica envolvendo a atriz Cynthia Erivo. Em uma série de tweets, a Cynthia afirmou que alguns negros americanos demonstrariam ressentimento, inveja em relação a africanos e negros imigrantes. E a reação do público foi imediata. Parte dele passou a questionar inclusive a escolha de Cynthia para interpretar Harriet Tubman, uma figura histórica central para a comunidade negra dos Estados Unidos, no filme Harriet.
Para essas pessoas, apenas atores negros americanos deveriam interpretar personagens que fazem parte da história americana. E para você ver o quanto essas pessoas são delirantes, quando se trata de história africana, ok? Eu refiro ao país, ao continente, ok? Quando se trata de fazer um filme que representa a história dos africanos, adivinha só quem são os representantes, quem são os atores dessas histórias? Negros americanos. Quando é negro de um outro país que interpreta uma determinada figura americana, é problema. A Cíntia respondeu que não via diferença essencial entre ser negra nos Estados Unidos ou na Inglaterra, já que ambas as experiências seriam marcadas pelo deslocamento e pela herança da diáspora africana. Ela também afirmou que ser filha de africanos e ser negra deveria ser suficiente para legitimar esse papel. Foi aí que o debate explodiu. Ela passou a ser acusada de deslegitimar a experiência negra americana, mas na prática o que Cíntia tocou foi exatamente no centro da questão. A ideia de que existiria uma negritude mais autêntica, quase um padrão ouro, centrado na experiência de ser negro nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, aquilo que a gente costuma chamar de reconhecimento deixa de ser só algo individual, do tipo, como eu me vejo ou como eu me identifico, ele vira uma disputa coletiva, uma disputa sobre quem é visto como referência, qual experiência vira o padrão e quem fica à margem. Mas é importante dizer uma coisa, essa ideia de que brasileiros ou latinos negros não seriam negros de verdade não é consenso nem mesmo dentro dos Estados Unidos. Muita gente discorda dessa visão. A própria Simone Biles é um exemplo disso. Ela chamou Rebecca de negra, falou de Black Girl Magic e reforçou uma ideia de negritude que atravessa fronteiras. E muita gente pensa assim também. Don't minimize Black achievements because you want to be included. In my last video, I was highlighting this all-Black women podium that I was seeing at the Olympics because they made history. In gymnastic history, this is the first time in Olympics that you're seeing an all-Black podium by the women. I'm talking about gold, bronze, silver, they took it all. So when I was highlighting that in my video, looking in my comments, and people were like, what about all women? All women is great. Why are you bringing race into it? Why are you bringing... Rebecca's not Black. Rebecca... What are y'all talking about? First of all, Rebecca is Black. And nobody was better than anybody. I just said... Black women. And that's what delirantes. Essas pessoas são delirantes, mano. Everybody was mad about because I said Black women. Y'all wanted me to say all women. Why? What am I looking at? Am I looking at all women on the podium? No. I'm looking at Black women on the podium. Outro exemplo importante dessa visão é Angela Davis. Ao longo de sua trajetória, Angela Davis sempre dialogou com pensadoras e pensadores negros de fora dos Estados Unidos. Quando ela fala de pesquisadoras brasileiras como Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, ela as reconhece como mulheres negras e como parte do pensamento negro mundial, não como algo à parte ou menos legítimo. Nesse entendimento, o que importa não é o passaporte, o idioma ou a nacionalidade, mas o fato de como o racismo atinge as pessoas de formas diferentes em cada país. Outra pessoa que mostra como essa percepção racial não é fixa é o Anderson Silva, que também se declara negro em entrevistas. Ele é descrito como negro em diversas reportagens nos Estados Unidos, inclusive no próprio site da UFC. Já o caso do Neymar ajuda a mostrar mais ainda essa questão da percepção racial. No Brasil, ele já afirmou que nunca sofreu racismo porque não é negro, e essa fala dele, de muitos anos atrás, revela muito sobre o colorismo e a percepção racial brasileira. Ao mesmo tempo, fora do Brasil, a leitura muda. Neymar é visto tanto como mixed, mestiço por alguns, como negro por outros. Instituições como o Museu de História Afro-Americana, por exemplo, já descreveram o Neymar como um homem negro em debates sobre identidade racial. Ocorre que o próprio Neymar mudou sua autodeclaração racial ao longo do tempo. Em um primeiro momento, ele afirmou não se considerar um homem negro. No entanto, após viver fora do país, especialmente depois de sofrer episódios de racismo na Europa, ele passou a se posicionar publicamente de outra forma, declarando orgulho de sua origem racial. Isso mostra que em outros países, a mesma pessoa pode ser vista de forma completamente diferente. E isso deixa algo bem claro.
O reconhecimento racial ele não é fixo, ele muda conforme o país, a história, o contexto social e o sistema racial em funcionamento. Mas é fundamental deixar algo muito claro. Independentemente do nome que recebem, negro, afro-latino ou qualquer outro, essas pessoas não estão imunes ao racismo. No cotidiano, continuam sendo abordados de forma racializada, associados à criminalização e mais vulneráveis. E quando está se falando desse tipo de situações, você não pode basear no contexto social, do que a sociedade pensa, do que você pensa desse problema. Você tem que basear o teu argumento na biologia. Biologicamente você é negro e acabou. A políticas de imigração e controle, ou seja, a disputa pelo nome não suspende a experiência do racismo. Quando latinos negros são tratados como menos negros ou como outra coisa, o que está em jogo não é a falta de negritude, mas a permanência de hierarquias raciais herdadas do colonialismo que seguem funcionando dentro e fora das próprias comunidades racializadas. No fim das contas, entender mais sobre isso é compreender como a sociedade funciona e como a raça continua sendo um dos principais mecanismos que organizam a vida social. Por isso, esse debate não serve apenas para explicar por que brasileiros ou latinos negros nem sempre são reconhecidos como negros nos Estados Unidos. Ele nos obriga a encarar uma pergunta ainda mais incômoda: quem de fato são os principais alvos do racismo e por que certos corpos passam a representar perigo, exclusão ou indesejabilidade em diferentes sociedades. Pessoal, esse aqui basicamente foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixa um like, subscreve no canal e deixa os teus comentários. O que você acha dessa toda barulheira, o que está acontecendo ali. E por acaso, ela aqui, basicamente, nesse vídeo aqui, ela tocou especificamente aos negros da América do Sul, ok? Ela não tocou dos negros da África. Também tem muita confusão, principalmente os negros provenientes dos países do continente berço, ok? Provenientes também dos países do Caribe, ok? Da Jamaica, do Haiti. Tem havido muita confusão, principalmente no TikTok, no YouTube. Essa confusão entre os americanos, ok? Os negros americanos e os negros africanos. Tem havido muita confusão. Ela aqui nesse vídeo basicamente não tocou. Mas por favor, deixa os teus comentários o que você acha dessa situação.